Olá, amigos e irmãos da Nação do Calvário. Estamos aqui num, num vídeo especial, começando uma nova playlist aqui no canal da Nação do Calvário. Essa playlist a gente vai falar um pouco sobre a história e a identidade da Nação do Calvário como uma igreja local, uma comunidade de fé, ok? Mas antes de começar a falar sobre isso, eu gostaria de pedir, eu creio que você já até imagina, o seu like, gostaria que você deixasse aí o seu joinha, que ativasse o sino e se inscrevesse no canal e que compartilhasse para amigos e familiares que você conhece, que o conteúdo do nosso canal venha a ser bênção aí para sua vida e a vida de pessoas que você conhece, ok? Então vamos lá. É, essa playlist que a gente está começando, ela vai chamar DNA da Nação, que na verdade é algo que a gente já tem trabalhado com os irmãos da comunidade local, da comunidade de fé Nação do Calvário. E o que, que seria DNA da nação? DNA é a estrutura genética, né? É onde está lá os componentes genéticos que identificam isso em termos de genética. Então, quando se fala em DNA da nação, a gente está falando justamente da identidade, está falando justamente daquelas características que identificam a nação do Calvário. É, a gente poderia usar o termo visão, poderia, como muitas igrejas utilizam. Qual é a visão da igreja A, B ou C? Mas a gente entende também que o termo visão já está um pouco gasto. A visão que a gente tem que ter, na minha opinião, é a visão do Evangelho de Cristo. O Evangelho é a palavra de Deus. Não tem muito o que sair disso. Porém, a gente está utilizando o termo DNA para justamente falar da identidade, das características deste corpo local. É sempre bom enfatizar que nós não cremos que a salvação está em uma denominação, seja ela a Nação do Calvário ou qualquer uma outra. A salvação está em Jesus Cristo de Nazaré, e nós cremos no Evangelho, em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito Santo, batizamos pessoas dessa maneira. Então a comunidade local ela não salva ninguém por si mesmo como instituição. Porém, nós sabemos da importância que o corpo local possui, principalmente na vida, na carreira cristã de alguém. Então é por isso também que a gente tem que ter uma identidade, tem que ter aí o que norteia a comunidade. É, algumas igrejas elas começam e elas procuram imediatamente uma identidade através de outras igrejas. Então, um pastor determinado, o pastor vai lá, começa um trabalho e desenvolve, e aí pensa no nome de uma igreja, e imediatamente ele pensa, eu tenho que adotar uma visão de crescimento. E aí existem algumas aí pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Nós, a Nação do Calvários, não fizemos exatamente este caminho. Nós entendemos que a gente não precisa exatamente buscar uma visão de fora, mas a gente tem que buscar a nossa identidade. Isso não quer dizer que nós somos avessos a tudo que vem de fora, de maneira alguma. Somos dialogáveis. Mas não adianta nada nós buscarmos uma visão que deu certo, ou para um determinado local, ou para um determinado tempo, e acreditarmos que isso vai dar certo para nós. Isso é muito perigoso, e principalmente hoje em dia, não só as igrejas, as pessoas no geral, no âmbito profissional, no âmbito religioso, familiar, elas estão à procura de uma autoajuda, elas estão à procura de algo que faça sucesso, algo que dê certo. É uma busca pelo sucesso exacerbada.
chegando a algo maquiavélico, né? Os fins justificam os meios. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque nem sempre os fins justificam os meios. Aliás, acho que nunca. Deus ele se importa com o processo, como as coisas são feitas. Para Deus, algo que é feito errado está errado, não importa, mesmo que dê resultado, entre aspas, nem sempre significa que veio de Deus. É óbvio que quando as coisas são de Deus, elas dão resultado de acordo com a vontade de Deus. Dito isso, eu gostaria de falar algumas coisas nesse vídeo, mas eu vou colocar outros vídeos falando sobre essa mesma temática, o DNA da Nação do Calvário. Temos aí os vídeos também sobre o Sermão do Monte, vamos trazer outros vídeos sobre outras coisas, mas é, é importante que vocês saibam que a gente vai ter esses vídeos aí, que são importantes principalmente para membros da nossa comunidade, ok? Para que eles tenham um entendimento maior de como funciona e do que acredita a nossa comunidade. Ainda não temos uma confissão de fé escrita, é algo que no futuro com certeza teremos, mas é importante também nós já colocarmos aí algumas coisas. Então, vamos lá. Como que a Nação do Calvário, Comunidade de Fé Nação do Calvário, iniciou? Ela começou no ano de 2017. Eu e minha esposa Márcia, não estávamos em uma igreja, pertencendo a uma igreja específica, e nós estávamos orando aí, buscando um direcionamento de Deus, e em contrapartida, uma família de um grande amigo meu, um amigo da época de ensino técnico, essa família, eles é, estavam morando, né? Uma parte da família estava morando em Recife, a outra tal parte estava aqui, eles se juntaram novamente, e aí nessa deles estarem por aqui, eu fui visitá-los e foi um tempo de muita proximidade com eles. E eles estavam em busca também de um local para congregar, porém com uma dificuldade, assim como a minha e a da minha esposa, de encontrar um local com um perfil diferente de cristianismo, de maneira de ver as coisas, de se pregar o evangelho, enfim. E aí, conversando com eles, né, a família do senhor Manolo, Dona Janete, o Fábio, o Anderson, a Marisa, né, o casal. E aí, eles convidaram eu e minha esposa a começar a fazer oração, a fazer culto lá na casa deles, toda sexta-feira à noite. E aí foi assim que a Nação do Calvário começou, na sala dessa casa, todas as sextas-feiras, chamamos alguns amigos, algumas pessoas vieram e ficaram, outras participaram por um tempo, depois seguiram para outros ministérios, mas dali da sala nós partimos para a garagem, né, da casa, que aí era um pouco maior, aí compramos algumas cadeiras, e aí foram se juntando alguns irmãos, e dali, depois de um ano, nós fomos para uma sala aqui em São Bernardo. Mas desde o começo nós já buscamos de Deus um nome, uma identidade. Uma criança, quando ela nasce, você não deixa ela sem nome, você tem que trazer uma identidade. E aí nós começamos a trabalhar essa questão do DNA da nação, que é algo que a gente fala bastante na nossa comunidade. Então, a Nação do Calvário, para todos os efeitos, ela começou no dia 26 de agosto de 2017, uma sexta-feira. Então, no próximo dia 26 de agosto agora de 2020, vamos completar 3 anos de ministério, ok? É, Sobre o nome, Comunidade de Fé Nação do Calvário, o- nós procuramos pensar em tudo. O termo igreja, por que que nós não escolhemos Igreja Nação do Calvário? O que seria talvez até mais atrativo. Mas a gente entendeu que a igreja é a igreja de Cristo. É,
independente de se é A, B ou C, qual denominação o corpo local que é a igreja de Cristo, é algo muito maior do que a nação do Calvário. Voltamos a dizer, não estou aqui dizendo que os amigos e os irmãos que possuem o nome igreja lá no seu ministério, igreja tal e tal e tal, está errado. Mas simplesmente foi uma escolha nossa. Nós optamos por comunidade, porque o termo comunidade ele aponta para algo que é comum a todos, é algo que é parte de todos e é para todos. O que é comunitário pertence a todos. Então, quando a gente abre lá em Atos capítulo 2, a gente vai ver uma comunidade de irmãos se levantando ali. Então, quando diz assim que tudo lhes era comum, eles repartiam o que cada um tinha para que houvesse equidade. Então, a ideia de comunidade é algo que seja de todos para todos, onde todos tenham a sua parcela de contribuição, de participação, um corpo de fato. Fizemos a escolha por comunidade de fé, mas é necessário se fazer um adendo, porque comunidade de fé pode ser qualquer tipo de fé, pode ser fé oriental, fé ocidental, fé espírita, católica, islâmica, mas a nossa fé ela é cristã evangélica, ok? Cristã porque nós cremos em Cristo, porque temos como padrão o Cristo, como padrão a essência de Cristo. O nosso alvo é sermos cópias de Cristo, sermos transformados em pequenos cristos, né? Que é o termo cristão, significa pequeno Cristo, mas é sermos semelhantes a Cristo, não em poder, obviamente, que ninguém jamais o será, mas em essência, sermos transformados pelo Espírito Santo em pessoas que exalem o perfume de Cristo, né? Como está escrito na Epístola aos Coríntios. Então, é uma comunidade de fé cristã e evangélica. Muito embora o termo evangélico, principalmente o termo gospel, banalizou bastante, e eu estou falando de contexto cultural brasileiro, infelizmente, com muitas heresias e muitos escândalos. Eu sou daqueles que acredita ainda no termo evangélico. Se a gente ressignificar a ideia do que é ser evangélico, a palavra evangélico vem de evangelho, evangelho do grego evangelion, é a boa notícia. Então nós somos cristãos evangélicos porque temos os preceitos de Cristo, queremos nos parecer com Cristo e porque carregamos a boa nova, carregamos o evangelho, o nosso alvo, a nossa missão é levarmos o evangelho. Então, comunidade de fé cristã evangélica é ter no nome que nós somos um grupo de pessoas onde tudo que lhes é comum, onde todos somos iguais em Cristo e queremos nos parecer com Jesus e levar esse evangelho, essa mensagem de salvação. Eu entendo que a igreja ela tem uma missão que ela é dupla. Primeiro, nós temos que nos parecer com Jesus, nós temos que ser a cada dia transformados pelo Espírito Santo e temos que levar o Evangelho, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, que está lá em Mateus capítulo 28. Ide por todo mundo e fazer discípulos, né, perdão, em Marcos 16, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Então é uma comunidade de fé cristã evangélica. Como ficaria um nome muito grande, né? Cristã evangélica, então nós utilizamos comunidade de fé, nação do Calvário. Obviamente, quando nos registros a igreja ela será sempre nomeada como comunidade de fé cristã evangélica, porém no usual do dia a dia fica mais fácil dizer comunidade de fé, nação do Calvário. Nação, por que de nação? A palavra de Deus diz que, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, se eu não me engano, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, né?
povo adquirido de Deus, para que anunciemos as maravilhas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz e nos levou para a sua maravilhosa luz. Então, o projeto de Deus sempre foi uma nação santa, um sacerdócio, uma nação de gente que buscasse a Deus, uma nação sacerdotal. Deus, quando queria falar com o povo, ele chamou todo o povo, mas o povo disse para Moisés: Moisés, fale você, mas porque nós tememos a voz de Deus, e nós te daremos ouvidos. E foi por isso que Moisés ele acabou sendo ali o mediador. Porém, o desejo de Deus era falar com todos, né? Então, o desejo de Deus é este. Quando a palavra diz que o véu se rasgou de alto a baixo, todos os sacerdotes agora que estavam no santo lugar poderiam acessar o lugar santíssimo. Então, nós somos feitos sacerdotes e sacerdotisas em Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro. E a ideia de uma nação é porque Deus ele levantou, através da vida de Abraão, uma nação. Ali começou o projeto de Deus, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Obviamente que da vida de Abraão surgiu ali a nação de Israel, mas a bênção sobre toda a terra ela não veio através de Israel, ela veio através de Cristo, que é o descendente de Abraão. E lá em Efésios capítulo 2 vai dizer que a parede invisível que fazia divisão entre judeus e gentios, ela foi quebrada, e que de dois povos fez um só. É a mesma coisa que está escrito lá em Ezequiel 37, dos versículos 15 a 28, onde a vara de Efraim se junta à vara de Judá. A vara de Judá representa o povo judeu e a vara de Efraim representa o povo gentil. Efraim era filho de José com uma mulher egípcia. Então, quando se juntam numa só vara, esse é o povo escolhido, eleito de Deus. Obviamente que a nação do Calvário, como corpo local, ela não é a única nação do Cordeiro, a única nação de Cristo, a única nação santa, a nação de Deus. A nação de Deus, num sentido cosmo, num sentido amplo, são todos aqueles que creem em Cristo, todos aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Isso é óbvio. Porém, a nossa comunidade, ela tem esse nome, ela aponta para essa realidade, ok? E por fim, Calvário, que é o monte onde Cristo foi crucificado, onde ele se entregou por nós. Então, por que é uma nação do Calvário? Porque é uma nação que nasce no Calvário. É óbvio que o projeto de Deus, o propósito de Deus dessa nação começou antes da fundação do mundo. O apóstolo Pedro e o apóstolo João, né, nos seus escritos, eles escreveram que Jesus era o Cordeiro, foi o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo. Então, a gente sabe que na eternidade, no Kairos de Deus, tudo já está consumado, como Jesus disse lá na cruz. Mas nós entendemos que a cruz, o Monte Calvário, é uma convergência de tempos, né? A Bíblia diz que Jesus nasceu sob lei, nasceu sob mulher, na plenitude dos tempos. Então foi no momento certo. Essa salvação ela alcança os que foram antes e que viram o dia do Senhor, o dia do Cordeiro, que viram a salvação, né? Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. E ela também alcança os que vieram depois, principalmente na graça, né? Principalmente com essa revelação do Cristo, do Cordeiro, através de uma nova aliança, de um novo pacto e do Evangelho que foi propagado através do credo apostólico, dos apóstolos, da igreja primitiva. Então, a nação do Calvário seria uma nação que nasce no Calvário. A Bíblia diz que Adão, Deus, quando foi lhe dar uma mulher, furou,
desculpe. Deus, quando foi lhe dar uma mulher, colocou nele um profundo sono e retirou uma das suas costelas e da sua costela fez uma mulher. E Adão disse: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, por isso será chamada Eva, que significa vida. Ali nasceu a esposa do primeiro Adão. A esposa do segundo Adão, que é a igreja, nós cremos que ela nasce ali no Calvário, que ela nasce no momento em que Jesus se entrega, que Jesus é o profundo sono, né? E aí Jesus, a palavra diz que o soldado furou o lado de Jesus com uma lança e saiu sangue e água. Sangue e água são dois elementos que apontam para a vida. Sangue é vida e água é vida. E Jesus foi furado no lado ali, na costela, exatamente é onde nasce a igreja, a esposa, assim como Adão teve a sua esposa retirada das suas costelas, Jesus tem o lado rasgado e é dali que nasce a esposa. Isso de um modo metafórico, a gente sabe que o sacrifício do cordeiro foi todo não foi só ali no momento em que o lado foi rasgado, foi todo um projeto eterno de Deus. Jesus teve uma vida sacrificial, 33 anos caminhando sobre a terra sem pecado, isso já é uma entrega, um sacrifício muito grande, vivendo como ser humano, mas sem pecado. E tem também a questão da ressurreição. A obra da redenção, ela é um todo, mas a gente entende que essa nação, de um modo figurado, metafórico, é ali que nasce a esposa do Cordeiro. Ok? Então, por isso, comunidade de fé na ação do Calvário. Bom, por enquanto é isso. Num próximo vídeo nós vamos falar aí sobre um slogan que a gente tem na Nação do Calvário, que uma igreja de plataforma de ministérios. E aí nós vamos falar um pouco da visão de ministérios ou do entendimento de ministérios que nós temos, ok? Muito obrigado. Antes de finalizar, gostaria de pedir novamente, deixe o seu like, ative o sininho para receber os vídeos, né? E compartilha com amigos, com familiares, nos ajude a fazer a palavra espalhar. Muito obrigado. Deus os abençoe sempre em Cristo.